dia. Bom dia, prof. Bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, professora. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Não tenho certeza, mas acho que com um grupo pequeno assim até a gente consegue deixar as câmeras abertas, se não tem problema, sei lá. Não, me deu, todo mundo ficou com a câmera aberta. O Google Meet, como tinha gente com problema, não tinha problema. Não, a gente permitiu, né? Mas até... Só ouvindo aqui a opinião de vocês. Conseguiram assistir o vídeo? Bem bom o vídeo, por sinal. Eu sei que algumas pessoas já tinham citado que tinham assistido outro da outra vez, mas vocês conseguiram assistir os outros dois também ou não? Não cheguei a ver. Não tem necessidade, vocês só deixar os vídeos focados e um layout melhor também, né? Melhor. Deixa eu ver aqui. E de vocês, onde é que vocês estão passando na interação comunitária? Qual centro de saúde? O meu é nos ingleses ali. Os ingleses. Jardim... não lembro o nome. Alguma coisa no continente. Jardim Atlântico, Jardim América, não. Isso, Jardim Atlântico, viu? Tá. Inglês, Jardim Atlântico. Bom dia. É tudo estreito. Estreito. Novo Continente. Eu gosto do trabalho. Tá. Todo mundo diferente, meio da Itacurubi. Lá, prainha. Tá, beleza. Porque essa questão dos sinais vitais, eu acho que vai ser vocês vão conseguir trabalhar bastante isso no centro de saúde quando retornar à atividade prática lá, tá? Vocês tinham feito alguma vez já, nos 2 semestres que foram, medida de PA, temperatura, frequência cardíaca, respiratória? Na primeira fase, a nossa preceptora deixou um dia, eu e o Gustavo, para ficar fazendo a pressão dos pacientes. Aí ficamos um dia inteiro intercalando, cada um feria uma vez. Outras pessoas tiveram essas experiências? Eu sempre feri da minha mãe desde pequeno, porque ela é muito hipocondríaca. Nos ingleses também. Nos ingleses já deu pra ferir algumas vezes, deu pra pegar bem até. Tá. A gente treinou na gente mesmo, sabe? Eu medi nos outros meninos do meu grupo. Mas foi só um dia. Aí cada um mediu o de outro, né? Tá. Então, assim, a ideia, o que vocês acharam do vídeo? Me falem um pouquinho o que vocês tiveram mais dúvida, alguma coisa. Vocês acham que acrescentou a questão de como fazer a semiotécnica, se vocês já sabiam, porque é uma coisa um pouco mais básica, né? Foi ótimo o vídeo, até já sabia, acho que a gente já sabia, mas assim, enfim, por ter estudado, simplesmente. Mas teria como a senhora falar um pouquinho mais do que variaria, só para a gente não ficar só com esse raciocínio só por fé, de que é assim, que funciona e pronto. Por exemplo, o que daria para a gente esperar de uma posição errônea do paciente? Quanto daria para variar a pressão se o cara tomou cafeína?
Tipo, sei lá, se não dá para medir a pressão do braço, não dá para medir na região poplítea, talvez. Uhum. Ou no punho, sei lá. Dúvida, mais algum comentário em relação ao vídeo, em relação aos sinais vitais, alguma coisa que achou que pode ser difícil? Tipo, como é que se afere a frequência respiratória? Tipo, tu fica calculando por 1 minuto quanto que ele está inspirando, ou como é que vai calcular? Porque, tipo, se ele pode estar dispneico, daí como é que eu calculo? Uhum. Tá, eu vou responder, eu vou pegando as perguntas e a gente vai... E no caso, por exemplo, 60 a 100 é o normal, se não me engano? Tipo, contou 60, dali, se você não tem o step, não tem o esfíncter ali, se o cara contou 60, por exemplo, indica que ele tem pressão baixa, ou se ele está com 110, a pressão está alta, eu fiquei com essa dúvida também. Tá. Uhum. Professor, a frequência respiratória já foi uma coisa que no passado a gente estranhou porque diferentes professores deram diferentes valores pra gente. O que seria o normal. Tá. Um bebezinho? Um bebê. E aqui. Que fofo. Tá brincando na sala. Então, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Em relação à aferição de PA, agora eu vou dar uma revisadinha assim rápida com vocês, eu vou tirando as dúvidas. O que é muito importante na aferição de PA, a gente fazer essa anamnese pré-aferição, porque se não fizer ela, o que a gente está aferindo ali não adianta ter a melhor sabedoria adequada. Então, sempre conversar com o paciente antes e avaliar como é que ele está, se ele está naquele momento nervoso com alguma coisa, estressado, se sentindo mal com algum sintoma, o que ele comeu, há quanto tempo comeu. Tem um local que ali fala que há 10 a 15 minutos, mas a maior parte dos locais orienta também até meia hora. Então, assim, o ideal, principalmente se a gente tiver com o PA alterado, é pelo menos meia hora de intervalo entre a atividade física, pode ser às vezes até uma caminhada até o local onde está indo aferir. Então, a pessoa saiu de casa, foi até o centro de saúde, até o hospital, caminhando. Então, pode ser que naquele momento a PA dela esteja alterada, porque é comum. A pressão, ela não tem que ficar sempre 12/8 ou abaixo disso, né? A nossa pressão, ao longo do dia, ela vai alterando. Ela pode chegar em algum momento, tá 16/8, 16/9, porque a gente o corpo precisa dessas oscilações para continuar funcionando. Então, numa atividade física, num estresse, agitação, às vezes sentiu mal, hipoglicemia, alguma doença, uma sepsia, a pressão vai aumentar, porque essa é a reação normal do corpo. A gente não quer que a pressão esteja sempre baixa. Então, às vezes, até para o paciente é importante explicar isso. Olha, tá alta, uma pressão alta isolada não quer dizer que a pessoa tem hipertensão. Então, a hipertensão é uma doença que existe critérios diagnósticos. Então, a pressão pode estar alta em vários momentos. E quando a gente quer aferir, a gente não quer aferir ela alta. A gente quer aferir o basal do paciente. Então, por isso que a gente vai perguntar se comeu, se ingeriu alguma bebida estimulante, café, mate, algum chá, algum tipo de droga que seja estimulante também, bebida alcoólica. Além disso, das atividades físicas, já falei tanto das mais intensas, quando às vezes uma caminhada, passou às vezes por às vezes estava no telefone, desligou, estava meio agitada porque estava falando com uma outra pessoa. Além disso, a pessoa sentada, com o braço mais ou menos na altura do coração, a gente normalmente vai apoiar em alguma coisa. Eu acho que foi nesse vídeo ali que ela já citou, a gente pode apoiar, às vezes a pessoa sentada numa cadeira do lado da mesa, apoia o braço na mesa, ou se não tiver, tu mesmo apoia o teu braço, fica segurando, às vezes, o manguito para inflar, o inflador, daí tu bota ele na tua mão e vai inflando e segurando o braço da pessoa. O ideal é que ela não esteja segurando o braço, não esteja com o músculo ali tensionado, porque pode alterar também. Então, tudo isso é importante, é que ela esteja com as pernas descruzadas. A pessoa vai chegar e a gente vai perguntar se está tudo bem, se ela passou por algum período, algum estresse, algum momento perto da aferição, se ela comeu alguma coisa, se ela caminhou, se ela fez alguma atividade física e se ela está bem para aferir naquele momento. Se não tiver, ela vai esperar meia hora e depois a gente vai aferir. Normalmente a gente começa pelo braço direito, mas isso não é uma coisa que não pode fazer no esquerdo. Às vezes o lado esquerdo está do lado de uma mesa, é uma posição melhor para vocês também, não tem problema. A gente normalmente, assim, de praxe,
quem vai examinar está sempre do lado direito do paciente. Algumas manobras são um pouco mais fáceis, mas não é que não pode. Às vezes tu está numa posição que é muito mais fácil estar do lado esquerdo, pode examinar do lado esquerdo. Tu vai sempre achar a melhor posição para ter o melhor exame. Na aferição, o que a gente vai fazer? Normalmente a gente vai fazer no braço. Não tem o braço, a gente pode tentar fazer na parte acima do tornozelo. E aí a gente vai pegar ali, o que a gente vai tentar palpar vai ser a artéria tibial posterior, que ela é atrás do malelo medial ali, né? Mas é bem mais difícil. Então, assim, a gente vai fazer isso numa situação que a pessoa realmente não pode. Às vezes a pessoa tem fístula arteriovenosa, ou fez um esvaziamento de glândulos linfáticos. Assim, isso é muito raro. Talvez no hospital você seja um pouquinho mais, assim, mas é bem difícil precisar disso. Às vezes uma pessoa que está com fratura, sofreu um acidente, está com fratura, vai colocar ali. Mas, assim, é uma coisa que a gente nem vai treinar, porque isso é uma coisa tão atípica que não é nesse momento. O que a gente quer que vocês saibam agora é o exame físico normal, não são as variações com esse. Então, vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer ali, vai ter que identificar o pulso radial e o pulso braquial. Primeiro palpa, antes de fazer qualquer coisa, de inflar manguito, porque vocês precisam identificar. Depois vocês vão posicionar corretamente o manguito. É sempre importante que ele seja do tamanho adequado. E isso é uma coisa que é bem importante reforçar, porque nem sempre vocês vão ter acesso a isso. Às vezes vai ter sempre aquele padrão normal ali, que é o médio, né, do adulto. Não tem de criança, não tem de obeso, e isso vai alterar a pressão. Não tem, a gente vai tentar fazer com aquele mais ciente de que ela pode, se tiver muito grande para o braço da pessoa, pode dar uma pressão um pouco menor do que a real, e se estiver muito pequeno, ele pode aumentar, a pressão pode ser mais alta do que a real. Então, posicionar, como vocês viram ali, posicionou, vai checar a artéria braquial e vai ver, vai inflando, vai chegar um momento que o pulso vai sumir, vocês não vão mais sentir a pulsação da artéria braquial, porque, da radial, porque o fluxo sanguíneo foi obstruído. E isso é a pressão sistólica, que é a força maior que o coração consegue fazer, conseguiu obstruir, a pressão do manguito passou da pressão do coração. Nesse momento vocês param, desinfla, palpa de novo ali a braquial, vai botar a campanula do esteto em cima. Normalmente vai ser aqui, né, mais ou menos uns 2 dedos acima da fossa cubital. Às vezes a pessoa mais obesa, com um pulso muito fino, é difícil conseguir palpar, não conseguir palpar, bota mais ou menos nessa região, tá? Deixa eu ver. Coloca ali e daí infla de novo, vai inflar mais ou menos uns 20 milímetros de mercúrio acima do que... Vem cá, dá uma oi, pessoal. Dá uma oi. Ai, coisa fofa. Deixa eu ver um pouquinho. Aí a gente vai inflar mais ou menos uns 20 milímetros de mercúrio acima, bota a campanula do esteto ali, e depois vai soltando. É importante nessa hora, que isso são coisas da prática, assim, né? É importante que vocês soltem bem devagarzinho, porque normalmente vocês vão inflar, vão fechar ali o registro muito forte, daí a hora que soltam, ele solta todo. Eles têm que voltar a fazer aquilo. Então, na hora de fechar, já fecha bem levinho, para conseguir soltar bem pouquinho e ele baixar devagar, né? Além disso, que é importante, além de desinflar ele bem devagarzinho, além de desinflar ele bem devagarzinho, vai ser prestar bastante atenção no primeiro som, né? Que vai ser a pressão sistólica, e depois a gente prestar atenção no último som. Vão ter alguns pacientes que você não consegue identificar o último som. Ele vai até o 0 pulsando. Então, nesses, ela fala um pouquinho, né, no vídeo, sobre o som 0. Vocês vão tentar identificar quando ele ficou um pouquinho mais abafado, quando ele ficou um pouquinho mais baixo, assim. E esse vai ser a diastólica. Nesses casos, pode ter alguma variação, pode ser que não tenha sido a pressão mais
adequado ali, mas é o que a gente vai conseguir aferir com o manguito. Mais alguma coisa da PA? Pode falar, que eu não lembro se... Quando afere a pressão, dá pra ver, tipo, que ele vai descendo e voltando. Tem correlação na diastólica ser quando ele começa a descer reto, ou é só uma coincidência que deu quando eu fui aferir algumas pessoas? Não, tem. Nem todo mundo vai acontecer isso. Então, não dá para se basear nisso, porque não é o mais confiável. Mas tem a correlação de... ele tá quando ainda tem a pulsação ali, ele fica meio vibrando, né? E daí, quando ele para de vibrar, que não está mais correlacionando a diastólica, a pressão diastólica, com a pressão que está no manguito. Então, tem sim. É uma coisa que ajuda. Se não está conseguindo direito e tal, tu pode usar para se basear um pouco, assim. Mas não não dá para usar só aquilo ali como base. Vocês lembram de alguma dificuldade quando foram aferir? Eu errei quando fui aferir, porque eu fui apalpar braquial depois que eu apertei o manguito. Aí eu fiquei procurando, não achava, depois que eu me toquei que tem que apalpar antes. Isso. Antes de botar o manguito, tu já apalpa a radial e a braquial, porque vai ser o mais fácil. Depois que tu colocou, tu já começa a alterar, né? Então, sempre tem que pensar que depois que a gente palpa, que a gente pressiona algum local, a gente já tá alterando o exame. Então, a gente tem que mudar, já tem que fazer antes. Vocês têm acesso ao esfigmo em casa agora, nesse período? Se vocês tiverem, o que eu vou sugerir, tanto para isso dos sinais vitais, quanto depois a gente conversar sobre a anamnese também, façam em casa com as pessoas que mandam com vocês mesmo. Professor? Já seguir esses passos, já dar orientação, de avaliar como é que tá antes, posicionar direitinho, medir, porque é uma forma de vocês irem treinando e fixando, né, a técnica. Professora? Oi. Tem alguma margem ali para você, por exemplo, quando você está olhando ali, né, quando você abre a primeira vez, você ouve o tum e olha no reloginho. Naquele espaço de tempo ali do tum e você olhar no reloginho, muitas vezes dá um delayzinho, uma diferença, né? Tem uma margenzinha ali de, tipo, deu 13/8, mas tu olhou, deu, sei lá, 12. Não, em geral tu já vai, tu coloca ali o esteto e já fica olhando no registro ali mesmo, né? Já solta e fica olhando, porque claro que vai ter ali, né, uns 10 milímetros de diferença, porque é uma pessoa aferindo com equipamento, né? Então sempre vai ter um pouquinho de variação. Mas a gente considera que até 20 milímetros de mercúrio é comum ter de variação, tanto porque é período dependente, né? Quanto pelo aparelho também. Então, assim, acima disso a gente considera que não é adequado, mas até 20 é uma variação aceitável. Então, professor, e afinal, quando que se diagnostica a hipertensão? Então, a hipertensão a gente considera a PA normal até 12/8. Abaixo disso, a pessoa está com o PA 100/60. A gente vai considerar que é um pouco baixo, mas se a pessoa não está sentindo nada, vai ser normal. A gente não vai considerar que ela está hipotência. Agora, uma pessoa que está lá com 80/40, 80/50, a gente vai considerar que ela está hipotência. Mesmo que ela não sinta nada? Oi? Mesmo que ela não sinta nada? Sim, a não ser que seja uma criança, que a criança é mais baixa, mas assim, uma pessoa que está se sentindo bem, mas está tipo, abaixo de 80, tipo 80/40/50 ali, a gente considera que ela está hipotência. Porque às vezes ela ainda está assintomática, mas não é adequada, né? Vai começar a ter hipoperfusão, que a gente fala dos órgãos, vai ter menos sangue correndo e pode causar alguma isquemia, né? Professora, até porque também tem indivíduos que são mais hipo, né? E outros têm a tendência, né? Então é comum, assim, ó, às vezes uma criança, uma mulher jovem, mais magrinha, isso varia bastante também, de acordo com a superfície corporal que tem que irrigar. Então, assim, pode ser que esteja lá, tipo, 90/60, 90/50, em geral, abaixo de 80 e abaixo de 50 a gente considera hipotensão. Mas isso não é um limite muito certo, assim, que vocês vão ver comumente no livro. O padrão é 120/80, abaixo disso está normal, acima disso tem ali entre 120 e 130 e entre 80 e 90, a gente não considera hipertensão.
mas a gente já fica, é um sinal de alerta de, olha, está um pouquinho alterada, mas ainda é considerado normal. Ninguém vai ser diagnosticado com hipertensão por esse padrão. Quando ela está acima de 140/90, em 2 medidas, em momentos diferentes, aí a gente considera hipertensão. Esse ali entre 120 e 140 e entre 80 e 90, a gente vai considerar que é uma PA levemente alterada, mas não patológica. Tá, para ser diagnosticado, então, teria que ser 2 dias diferentes? 2 dias diferentes, isso. Tá. Então é 140/90, depois vão ter os estágios de hipertensão e tudo mais, mas é isso, assim. Então, e assim, tu tá desconfiado, a pessoa às vezes fala, tá sempre normal minha PA, tipo, não é comum dar, tipo, tá ali com uma pressão 140/90, um pouquinho mais. Vale a pena, tipo, a pessoa relaxar, esperar um pouquinho, medir de novo, medir em outro momento. Sobre frequência cardíaca, primeiro. Frequência cardíaca a gente pode medir no pulso, pela artéria radial, ou a gente pode medir no precordio, com o estetoscópio em cima de alguma dos focos do cardíaco. O mais fidedigno é sempre no precordio, com o estetoscópio no coração mesmo, ouvindo e contando. Ela vai fazer um tum-tá. Se vai ter né? Então, vai, tipo, em geral a gente ouve uma agulha mais forte, uma um pouco mais fraca, vai contando essa agulha, quantas foi em 1 minuto. O mais adequado é sempre 1 minuto. Por quê? Algumas pessoas vão ter algumas arritmias que são difíceis de detectar, mas se contar em 15 segundos, que é o que na rotina do dia a dia a gente acaba fazendo mais, pode ser que tu esteja vendo só um pedaço e depois ele vai ter um atraso ou uma aceleração, porque tem alguma arritmia de base, e tu não vai conseguir ter uma noção geral em 1 minuto. Então, assim, o mais adequado seria no precordio em 1 minuto. Uma pessoa que não tem queixa nenhuma, tu vê que está super cíclico, normal, tu pode fazer na artéria radial em 15 segundos. Tá? Depois multiplica por 4 para fazer 1 minuto. A gente sempre vai relatar, quando vocês forem descrever, em 1 minuto. Alterações arteriais, doenças arteriais, fístulas arteriovenosas, alguma compressão, tudo isso pode alterar o pulso, as arritmias nas artérias periféricas. Por isso que é importante, em qualquer suspeita de alguma alteração, sempre fazer no precordio. Sobre a frequência respiratória. A frequência respiratória a gente vai ver os movimentos da caixa torácica. Então, assim, vai ser inspiração e expiração mesmo. A questão é, se eu falar para vocês, agora eu vou medir a tua frequência respiratória, todo mundo vai começar a prestar atenção na sua respiração e vai alterar o padrão de respiração. Então, o importante é o que eles falam sempre, pega no braço, fica ali tentando ver a frequência cardíaca, no começo, às vezes está fazendo uma outra coisa, é difícil estarem conversando e contando ali da pessoa, né? Mas então, tenta focar num exame, frequência cardíaca, ou às vezes até começando a PA, né? Começando a medir a PA, e vocês vão avaliando a frequência respiratória. Fica ali segurando no pulso e olhando, contando quantos movimentos respiratórios a pessoa faz. Uhum. Dá para fazer em 15 segundos, multiplicar por 4 também? Ou é mais... Com os mesmos problemas que podem acontecer, né? De uma frequência respiratória a pessoa está mais ofegante, ou às vezes está mais lenta, e daí em algum momento ela fica um pouco mais ofegante. Então, pode ser feito quando está bem tranquilo, é isso, assim, às vezes só para tirar alguma dúvida, né? Mas pode ser feito, né? Tem relação a frequência cardíaca com a PA ali, professor? Vai. Então, sim e não, assim, não necessariamente uma frequência cardíaca aumentada, porque ela vai estar aumentada. A questão é que, às vezes, a mesma coisa que está causando o aumento da frequência cardíaca vai estar causando um aumento de PA. Então, assim, tem relação, mas nem sempre vai estar alterada. Por exemplo, a pessoa está com uma infecção, está com uma sepse, daí já está com algum sinal sistêmico. Ela vai estar com uma frequência cardíaca aumentada, ela vai estar com uma PA aumentada, todo o corpo vai alterar para conseguir compensar aquela infecção, né? Então, se vocês forem pensar na físio que vocês tiveram ali, eu acho que foi na segunda fase do cardiopulmonar, vai alterar, porque o coração está ali, ele tem que manter aquele débito cardíaco, ele tem que manter a APA, e às vezes ele precisa aumentar a frequência cardíaca para manter aquele débito
para compensar alguma coisa que está acontecendo, né? Então, pode estar relacionado, mas assim, nem sempre. Às vezes você vai ver ali, tá 110, 120 de frequência cardíaca e a PA tá normal. Porque foi uma aceleração momentânea, ou porque tem alguma arritmia. Às vezes o corpo já se habituou com uma arritmia, que tem uma taquicardia, e a PA já tá normal também. Então, nem sempre. É comum vocês encontrarem uma normal e outra alterada. Muita gente, é importante perguntar a frequência cardíaca se usa medicação, porque eles podem estar usando beta-bloqueadores ou alfa-bloqueadores que vai alterar essa frequência cardíaca também. Então, muitas vezes, às vezes a pessoa está lá com uma PA 170 por 100 e está com uma frequência cardíaca de 60, porque ela está usando um beta-bloqueador, mas a PA dela ainda não está controlada, ela tem hipertensão que ainda não está controlada. É uma droga que usa bem comum, professora? É bem comum. É que assim, a hipertensão é uma doença muito prevalente na população. Então, vai ser comum a gente ver as pessoas usando atenolol, propanolol, carvedilol, por N motivos, assim. E só para saber, esse é o medicamento que todo mundo toma para hipertensão? Não, atualmente não. Muito, muito antigamente, assim, mais de 20 anos, a atenolol era a primeira escolha, mas atualmente não. Atualmente a primeira escolha vai ser ou um diurético, em geral hidroclorotiazida ou algum outro, algum inibidor da enzima conversora de angiotensina, que vai ser nalapril, captopril, ou um bloqueador de canal de cálcio, que daí seria a lodipina, ou similares. Sobre a frequência respiratória, a gente tem ali um padrão entre 18 e 22 como normalidade, ou 16 e 24. Assim, não precisem ficar... Não é uma coisa que precisam saber esse número exato. Em geral, uma pessoa que está com uma taquipneia vai estar com 30, vai estar com 32. Ali entre 16 e 24, em geral, é normal. Assim, tá 14. Tá ok, tá 14 também. Não é um número fixo que tem um ponto de corte que abaixo disso ou acima disso a gente se preocupa muito, assim. É uma faixa ali, mais ou menos. Às vezes a pessoa está com uns 28 também, mas está bem, sem nenhum desconforto, sem nenhum uso de musculatura acessória, nenhum sinal de gravidade, a gente também não vai se preocupar muito com isso. Tá? Mas é por ali, mais ou menos entre 16 e 24, que a gente bota entre 18 e 22. Não sei se vocês tiveram alguma coisa além disso. Outros Eu dizia 12 a 16, que para mim é uma janela muito pequena. Então, é isso, assim, já dá 12, 13, 14, mas o mais comum é encontrar entre 18 e 22. Tá? Mas não se preocupem com isso, assim, só tenho mais ou menos essa ideia, assim, tipo, ela estando ali abaixo de 12, estando acima de 24, já vai ser um sinal de alerta, assim. Mais alguma dúvida? Professora, como eu identifico que o paciente está usando a musculatura acessória para respirar? Vai ver que ele vai... Tá, às vezes o paciente vai estar com a mão segurando em alguma coisa para fazer assim. E isso ele vai apoiar, né? Vai perceber aqui que está fazendo aquele sinal de fúrcula, que quando puxa bem forte ele abaixa aqui essa parte. Ou ele está levantando o ombro. Em geral a gente está respirando parado, só a caixa torácica que se mexe, a gente não mexe o ombro, né? Às vezes o paciente tá fazendo assim, né? Daí tu tá percebendo, daí além da fúrcula tu vai olhar subcostal também, ou intercostal, quando a pessoa tá com muito esforço, tu vê que faz um rebaixamento, assim, tanto subcostal quanto na musculatura intercostal. Toda aquela musculatura tá contraindo para conseguir expandir mais a caixa torácica. Então seriam todos os músculos que ajudam a expandir a caixa torácica. Tanto aqui em cima, de pescoço, quanto da costais. Pode repetir o nome desse sinal? Da fúrcula, A fúrcula aqui é a região, né? Então, quando tem alteração, o fundamento da fúrcula é que tem sinal de esforço respiratório e batimento de asa do nariz também. Em criança, é muito comum ser o primeiro sinal que a gente identifica. Como eles estão tentando puxar mais ar, eles vão fazer o nariz, a asa do nariz sempre vai ter um movimento bem amplo, assim. Ô, professora, se o paciente faz uso de um beta-bloqueador, a gente afere a pressão mesmo assim e anota a pressão falando que
usa o beta-bloqueador no dia ou como é que faz? Mesmo assim, vai anotar, daí tu pode botar ali ou do lado, quando tem alguma alteração, alguma coisa que altera o exame físico, tu pode anotar, tipo, entre parênteses do lado do relato do exame físico, ou tu pode ter citado lá em cima, né, na anamnese mesmo. Uhum. Às vezes a gente vai ter que aferir e, tipo, a pessoa é hipertensa, já tá prescrito medicação, só que não tomou no dia. Daí ela tá lá com uma PA 160/90. Às vezes a gente anota entre parênteses, tipo, não fez uso da medicação hoje. Pra gente saber que, tipo, ó, não é uma pessoa que tá usando regularmente e hoje tá alterada, a gente precisa ajustar. Tipo, tá alterada, porém ela não usou a medicação, então é esperado que esteja alterada, né? Professora, falando só a respeito ali da respiração ali, quando alguém chega realmente usando essa musculatura aqui acessória, né? Puxando isso tudo para respirar, já é um caso de emergência, né? Porque ele realmente já tá ou não. Dependendo do quanto tá usando, sim. Tem pacientes que às vezes têm doença pulmonar crônica e que eles já usam cronicamente, porque o pulmão já está muito comprometido. Às vezes, foi aquilo que eu falei, o corpo vai se adaptando a essas alterações. Então, assim, não é o normal, só que ele já está há tanto tempo nessa situação que o corpo já se adaptou. Ele já alterou o pH, já alterou a frequência respiratória, já tem, às vezes, mais circulação, tudo já se adaptou. Então, pode ser que ele esteja bem, tu vai avaliar e vai mandar embora. Mas dependendo, se ele estiver usando muito, a gente vai ver depois, quando a gente vê o respiratório, os padrões respiratórios também, tem alguns padrões respiratórios de gravidade, mas sim, é um sinal de alerta. Às vezes, tipo, eu tô com uma pessoa com um quadro clínico suspeito de pneumonia, com um esforço respiratório, com uma frequência elevada, essa pessoa vai para o hospital, sim, tipo, vai para emergência. É um sinal de alerta, só que, assim, em alguns momentos a gente vai ver que, tipo, ela tem algum esforço, mas já é o padrão dela, não mudou nenhuma outra coisa, não tem nenhum outro sinal associado, pode ser que não tenha necessidade de intervenção. Outras dúvidas? Eu botei lá no Moodle uns esqueminhas que tem na UFSC há muito tempo, que foi a professora Rosemary que fez, eu não sei se vocês já tinham recebido um roteiro de anamnese. Tá. Isso é para ajudar um pouquinho vocês nas dúvidas do que focar, assim, disso é muita coisa para estudar, vocês não têm ideia nesse momento, tentem dar uma olhadinha nesse roteiro e pensar assim, vocês vão ter que descrever aquilo, mais ou menos isso, assim, é o que vocês vão ter que, o roteiro vão ter que seguir e descrever. Claro que vai ter coisas que, assim, vão ter inúmeras descrições, vocês vão ver vários jeitos de descrever um nevo, várias formas de descrever a pele, então, assim, deem uma olhada geral e tentem focar, assim, eu vou ler alguma coisa, eu vou fazer uma anamnese, eu tive dúvida do que é isso, tenta buscar, tipo, o que é icterícia? Como é que eu descrevo uma alteração de uma pele descamando? Tipo, então, tentem pontualmente ir lá buscar, porque isso vocês vão ver ao longo da faculdade toda. É claro que vocês vão ter que ler agora, ter uma ideia do que é, de como é que é a descrição, mas agora vocês vão ter que saber a descrição mais clássica, assim. Você está vendo o pulso agora, a frequência cardíaca, um ataque cardíaco quando a frequência está aumentada, uma taquipneia quando a frequência respiratória está aumentada, uma bradicardia está diminuída, uma bradipneia é a frequência respiratória diminuída. Então, cada vez que vocês vão estudando um aparelho ali, tentem focar nos principais. Tá? E esse roteiro vai ajudar um pouquinho vocês como fazer, assim, como seguir. É um roteiro no dia a dia, mas inicialmente para eles aprenderem como fazer, é bom vocês darem uma checada em tudo mesmo. No dia a dia vocês nunca vão fazer isso. Tanto que eu botei ali também a questão do SWAP, que é uma outra forma de anamnese que em geral é mais utilizada. A gente na atenção primária que a gente mais utiliza, no hospital aqui em Florianópolis, no HU, vocês também vão usar com mais frequência. Quando vocês forem ver o prontuário de um paciente, vai estar lá o S, o O, o A e o P. Então, é legal, depois na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre a entrevista, sobre o SWAP, e lerem um pouquinho sobre isso para vocês verem qual é a diferença. Assim, vocês começam fazendo aquela anamnese geralzona ali para aprender como investigar, mas depois vocês vão pegar tudo que vocês aprenderem e vão focar no SWAP e numa anamnese mais direcionada. Né? Deixa eu ver aqui. Tanto a anamnese quanto o exame físico, é importante que a gente faça focado na queixa do paciente.
Às vezes a gente pensa, não, eu estou fazendo uma coisa que é ruim, parece para ser mais rápido, mas na verdade, quando a gente faz aquela coisa dos pés da cabeça, que é aquela anamnese clássica, mais antiga, a gente tem menos chance de acertar o nosso diagnóstico e a gente tem mais chance de iatrogenia. A gente fala que a gente tem que focar sempre na prevenção quaternária, que é a prevenção de a gente não fazer intervenções que vão fazer mal para o paciente. Então, às vezes eu vou perguntar para ele, teu cabelo a pessoa está lá com dor abdominal. Teve problema no cabelo? Sim. Teve problema no olho? Sim. Teve problema no ouvido? Sim. Naquele momento ela não queria resolver nada disso. E tu acaba, às vezes, fazendo um monte de intervenção de coisas que mal incomodam a pessoa, mas tu vai pedir um exame, tu vai investigar e vão gerar problema, vão gerar efeitos adversos, vão gerar estresse, o que não tem necessidade. Então, assim, a gente vai pensar, a gente está vendo uma dor abdominal, o que é importante na dor abdominal? Para vocês agora isso é muito abstrato, porque vocês não sabem direito ainda as síndromes clínicas, o que tu tem que investigar, o que pode estar associado, por isso que a gente vai fazer meio que dos pés da cabeça mesmo, porque vocês estão estudando a semiologia. Quando a gente começar a fazer uma anamnese, a gente vai focar aparelho abdominal, a gente tem que escrever tais coisas relacionadas ao abdominal, a gente tem que ver o que tem além disso, que em algumas síndromes pode estar relacionado. Isso vocês vão desenvolver um pouco com muito mais intensidade, mais profundidade, as síndromes das doenças. Em relação aos sinais vitais, normalmente a gente faz a temperatura axilar mesmo, que é a mais comum, é a que a gente está habituado, a 37,8, acima disso é febre. Então as outras é mais para vocês conhecerem, caso não seja possível, a axilar também, né, a oral ou a retal, mas assim, é muito raro ter que usar. Acho que eu botei esse... Não, eu não botei lá. Depois eu boto. A temperatura retal a gente usa para alguém que não seja criança? Assim, a gente quase nunca usa. Tipo, eu na prática, depois que me formei, nunca usei. Porque só vai ser usado se for muito difícil obter a axilar ou a bucal, assim. Então, é usado, às vezes, para um bebezinho que realmente não está conseguindo, tipo, tá uma hipotermia, às vezes não consegue, né, no braço, tem algum outro problema também, mas é muito raro, assim. É só se realmente... E hoje em dia tem os infravermelhos, então, em geral, vai se optar antes por usar o infravermelho, apesar de que tem uma variação maior, do que usar o retal. É bem... Professor, é uma prática aceitável usar o infravermelho no... para ficar bem? Em geral, sim. Assim, tanto que se vocês forem ver os técnicos passando visita lá, fazendo sinais vitais, eles usam o infravermelho. Tem uma variação grande. Então, assim, a gente na prática, por exemplo, em tempos de Covid, agora que a febre é muito importante para fazer uma notificação ou não. A gente até tem. A gente usa o infravermelho como um rastreio, assim, para eu ver se tem alguma alteração. Deu um pouquinho alterado, a gente sempre vai usar o axilar, porque ele pode dar até 2,5, dependendo do aparelho ainda, de alteração. Então, ele é uma variação muito grande. Assim, não é, assim, ele não é... Ele tem a acurácia dele tipo, tem uma variação muito grande de temperatura para mais e para menos. Então, é difícil para a gente usar na prática, né? Eu acho que até o aparelho não seria o problema, mas o fato de a gente medir numa superfície do corpo que é sujeita à vasoconstrição periférica, né? Pelo menos quando você vai no supermercado agora, todo mundo mede na testa, aquilo ali eu acho que é impossível alcançar o valor de febre, não tem como barrar ninguém. Sim, se ele estiver na posição adequada, na distância adequada, o termômetro bem ajustado, ele vai dar uma temperatura ok com uma variação de 2,5, que é muito grande. Tipo, se uma pessoa estiver com 37 ou 39,5, faz muita diferença, né? Sim, mas assim, se for ver no dia a dia do hospital, é usado. Aliás, eu fui suado correndo no supermercado, nunca funciona, porque está frio demais. E se tu for na normalmente é mais vascularizado e vai estar mais alto também, então faz bastante diferença, né? Mas como é uma coisa muito fácil, é usado meio como um rastreio, assim, para ver se tem alguma alteração, se tiver alteração, vai ser usado o axilar.
Tem gente que me falou que deu tipo 34 temperatura na testa. Aí, tipo, não, pra mim realmente não faz muito sentido com o Yuri. Abaixo de 32 da Evo. Não, exatamente. Ele não consegue aferir. E às vezes o 34 é isso. A pessoa tava ali com 36, 36,5 que tava normal e ele aferiu 34, né? Então, é ruim mesmo, mas é usado. Você tem que ter essa ideia de que ele tem uma variação muito importante. Só falando então um pouquinho agora sobre o próximo encontro, eu dividi mais ou menos as aulas que a gente tem para a gente fazer as discussões, assim. Então, a gente vai fazer um encontro, que vai ser o próximo, falando um pouquinho mais da anamnese, da entrevista, comparando o SWAP com o tradicional. Daí o que eu pensei, assim, eu até dei uma olhada nos vídeos, só que os vídeos que a gente tem, raramente são vídeos bem focados da anamnese, assim, uma anamnese clássica, investigando sintoma, descrevendo e tal. E o que eu pensei em fazer? Eu pensei em a gente fazer como se fosse um paciente simulado. Alguém de vocês ou a gente pode, talvez, se for possível, de repente, um primeiro, vocês são o entrevistador, são quem está examinando, né? E eu faço um roteirinho de alguma síndrome, eu sou paciente, né? Vocês vão perguntando, eu vou respondendo e alguém vai anotando também para a gente ver como fazer uma anamnese. Pode falar. Em pediatria, a gente está fazendo teatralização também, a gente consulta, e meio que cada aluno vai pegando um tópico. Tipo, um faz o HDA, outro faz a revisão sistêmica, outro faz todas as outras. Acho interessante. Deixa eu ver aqui quantos que a gente vai ter. Que a gente vai ver esse primeiro que a gente vai discutir de uma forma mais geral, e a gente já pode fazer um pouquinho nisso. Depois a gente vai fazer mais 2 ou 3 vezes a anamnese. Eu acho que é interessante uma pessoa começar, de repente, dividir em 2 pessoas, assim. Cada vez em 2 pessoas, porque é importante tu começar a guiar, porque tu vai criando o teu raciocínio clínico. Então, quando tu pergunta ali, como é que é essa dor? Tu já tá pensando, tem que perguntar a intensidade, tem que perguntar tal coisa. Então, é importante uma pessoa só fazer. Tanto que, normalmente, quando era a prática regular, a cada semana tinha uma pessoa que coletava história e uma pessoa que fazia o exame físico, né? Mas eu vou dividir, então a gente pode ser assim. Cada um faz um bloco, assim. E eu pensei em fazer dessa forma. Eu acho que vai ser mais proveitoso para vocês do que só ver um vídeo que às vezes não é tão direcionado, acaba sendo muito passivo. É legal vocês terem essa necessidade de questionar, né? De investigar os sintomas mesmo. E daí depois a gente vai seguir com um pouco do exame físico, intercalando com a anamnese. Espectroscopia geral, e daí cabeça e pescoço eu juntei, com o respiratório. Aí por último, então, hoje, uma posição crítica do HDA. Alguém conseguiu ver mais alguma coisa? Tirou mais alguma dúvida? Ou continua a mesma dúvida? Professora, eu vi o texto que você mandou, que eu acho que o link também enviou para mim, mas eu não consegui encontrar as 5 histórias, as 5 versões. Então, também não tinha conseguido de jeito nenhum. Mas o Li me mandou ontem. Não tá no Moodle, né? Eu procurei, mas eu não achei. Aí eu o que eu achei que tivesse acontecido é que vocês tivessem acesso e eu não. Mas então ninguém tem acesso, né? Pelo jeito. Se não me engano, no e-mail ele fala que ele enviou há muito tempo atrás. Mas eu fui atrás e ninguém conseguiu achar. De repente se perdeu, né? Eu vou mandar para vocês, daí a ideia agora vai ficar mais fácil para vocês verem o que é. Então, são várias anamneses bem curtinhas com a história da doença atual, e a ideia é que vocês vejam, vocês comentem o que deveria ter feito diferente, pensando sempre, isso eu acho que estava feito adequado, isso eu acho que não faria desse jeito, e como vocês fariam. Daí vocês depois pegar todas elas e escrever da forma de vocês, como vocês acham mais adequado. É só isso, né? Ou só uma? Vocês vão ler as 5, são trechos bem pequenininhos, eu vou enviar aqui no WhatsApp para vocês já. Daí vocês vão fazer uma crítica a 5, porque cada uma delas vai ter alguma coisinha diferente que não é mais adequada. Tá. E depois vocês vão fazer uma só. Tá? Eu vou mandar para vocês, que daí eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem.
olhadinha aí para vocês verem como é que é aí. A primeira é um esquema análise do sintoma, prestar uma orientação. Daí depois, ó, o trabalho HDA e o trabalho HDA1. Vocês vão ver, tem uma versão 1, 2, depois a versão 3, 4 e 5. Deem uma olhadinha em cada versão e comentem o que vocês acham que precisa mudar em cada uma dessas versões. Como é que faria diferente disso? É só HDA mesmo, não precisa fazer modificação nem nada, né? Não, é só HDA mesmo, é só como tá aqui. Não precisa botar nada além disso. É meio que como se organizar mesmo. E é para mandar onde? Porque acho que não tem ainda. Vocês podem mandar pro meu e-mail, e daí a data. A data acho que é daqui a 2 semanas, né? Dia 24? 21 de outubro. Daí vocês podem mandar pro meu e-mail, como a data é 21, vocês têm que me enviar até meia-noite desse dia. E daí em geral eu corrijo e devolvo para vocês com as sugestões, assim, de alteração e tal. Eu acho que é isso. 9/4 já. Mais alguma dúvida? Então, para a aula que vem, é para ler os roteiros de anamnese. Isso. Vou dar uma olhadinha no roteiro clássico ali e no texto do SWAP. E daí eu mandei também, eu não sei se deixa eu ver se já coloquei aqui, o da entrevista clínica, que é um livro de entrevista clínica, ele é bem grande, ele tem uma parte inicial que eu acho que é tipo as coisas-chave, as ideias-chave, e uma parte final de resumo. Então ele deve ter assim 25 páginas, ele é super interessante para ler, mas vocês podem, para a aula, ler esses dois quadros, assim, um quadro cinza na primeira e segunda página e um quadro cinza antes da bibliografia, para a gente poder discutir um pouquinho. E daí o que a gente vai discutir é isso, assim, como começar a amnésia, o que perguntar, tipo, como é que é o foco dessa questão de fazer uma abordagem mais ampla, uma abordagem mais focada, e a gente separa uns 15 minutinhos finais para a gente fazer uma simulação. Professora, só sobre esse trabalho dia 21, que a senhora falou aí, não ficou claro, desculpa, escolher um desses HDAs e fazer uma substituição, é isso? Não, a ideia é que vocês façam uma crítica a cada um deles. A cada um por um. A crítica é cada um deles. Vocês vão ler e vão ver, tipo, como é que vocês pensariam em fazer de uma forma diferente, assim, mas só citar, assim, olha, nesse eu acho que, tipo, ele está escrito de uma forma, tipo, que tá muito confuso, eu separaria os temas e tal, então cada um deles faz uma... e escolhe um e reescreve, como você faz. Para refazer, é só um deles, um modelo deles. Tá, obrigado. Professora, eu tava dando no passado, eu olhei por cima, assim, e tem alguns que a queixa principal tá entre aspas e outros que tem SIC. Eu lembro que durante a aula o professor Lee até comentou qual que era o melhor, mas eu não me recordo. O entre aspas quer dizer que você vai botar exatamente as palavras do paciente, né? Então, assim, ele te falou, tipo, um manezinho, tô com um queimorzinho. Vai botar lá e é isso, assim, porque às vezes tu também não sabe exatamente o que ele quer dizer e tu quer descrever a palavra dele mesmo. O SIC quer dizer que tu tá descrevendo exatamente como ele falou. Então, tu não precisa usar os dois. Tu pode usar um ou o outro. Mas ambos são ok, assim. Estão corretos. Obrigada. Mais alguma dúvida? Professora, qual é seu e-mail? Eu acho que eu não tenho. Eu vou mandar aqui, né? Tá bom, obrigada. No grupo do WhatsApp, fica mais fácil. Mandou.
Então, eu acho que por hoje é isso. Tentem treinar em casa essa semana a questão da aferição da PA, frequência cardíaca, frequência respiratória, principalmente a frequência respiratória, que vocês vão ver que não é tão fácil assim. E daí a gente vai pensar em repor de fato essa perda prática, eu acho que ao longo do semestre que vem na intervenção comunitária mesmo. Tá bom? E na próxima aula a gente fala um pouquinho de anamnese. Beleza? Tá, gente. Então, isso até... Obrigado pela aula. Até semana que vem. Até. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente, até semana que vem. Tchau a todos. Tchau. Semana que vem.